E aqui estamos palpites de sexta-feira, dia 2/5. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Bundesliga 2. Magdeburg contra Münster. O Magdeburg é o terceiro e o Münster 17º. Nos últimos 5 jogos, o Magdeburg venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Münster empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 6. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-1 para o Magdeburg. Palpite, casa vence. Schalke contra Padenburg. O Schalke é o 13º e o Padenburg o 5º. Nos últimos 5 jogos, o Schalke venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Padenburg venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Schalke e um empate, 3-3 e 4-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Brasileiro, São Paulo e Fortaleza. O São Paulo é o 10º e o Fortaleza 15º. Nos últimos 5 jogos, o São Paulo venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Fortaleza empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com 2 vitórias do Fortaleza, 2-1 e 1-0. Palpite, casa vence, empate anula. Série B, Ferroviária e Coritiba. A Ferroviária a 12ª e o Coritiba 4º. Nos últimos 5 jogos, a Ferroviária venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2,5 gols na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Coritiba venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Espanhol, Rayo Vallecano contra Getafe. O Rayo é o 11º e o Getafe 12º. Nos últimos 5 jogos, o Rayo venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Getafe venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e perdeu 2, mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado, com uma vitória do Rayo Vallecano e 2 empates, 2-0 e 2 jogos que terminaram 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Francês, Nice contra Reims. O Nice é o 6º e o Reims o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Nice venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Reims venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Menos de 3,5 gols na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-2 para o Nice. Palpite, casa vence. Campeonato Inglês, Manchester City contra Wolverhampton. O City é o 4º e o Wolverhampton o 13º. Nos últimos 5 jogos, o City venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1.
mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. Nos últimos 5 jogos, o Wolverhampton venceu todos. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Menos de 3,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do City, 5-1 e 2-1. Palpite: casa vence. Campeonato italiano: Torino e Venezia. O Torino é o 10º e o Venezia 18º. Nos últimos 5 jogos, o Torino venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Menos de 2,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Venezia venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 4 e perdeu 1. Menos de 2,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 1-0. Palpite: jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato holandês, segunda divisão: Den Haag contra Cambuur. O Den Haag é o 3º e o Cambuur 5º. Nos últimos 5 jogos, o Den venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Nos últimos 5 jogos, o Cambuur venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 6. Essas equipes se enfrentaram 3 vezes no ano passado com 2 vitórias do Cambuur e uma do Den, 2-0, 4-1 e 2-1. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Grafischap contra Telstar. O Grafischap é o 6º e o Telstar 7º. Nos últimos 5 jogos, o Grafischap venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Telstar venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Grafischap e um empate, 5-1 e 2-2. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Young Utrecht contra Dordrecht. O Utrecht é o 19º e o Dordrecht 4º. Nos últimos 5 jogos, o Utrecht empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Mais de 0,5 AHT gols na partida em 9. Nos últimos 5 jogos, o Dordrecht venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 0,5 AHT gols na partida nos últimos 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória do Dordrecht e um empate, 1-1 e 3-1. Palpite: jogo over, mais de 0,5 AHT. Copa do Paraguai. Recoleta contra Guarani. O Recoleta é o 5º e o Guarani 2º. Nos últimos 5 jogos, o Recoleta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Guarani venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida nos últimos 3. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-1 para o Recoleta. Palpite: jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato Português: Porto e Moreirense. O Porto é o 4º e o Moreirense 10º. Nos últimos 5 jogos, o Porto venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0,5 AHT gols na partida nos últimos 8. Nos últimos 5 jogos, o Moreirense venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com uma vitória para cada lado, 2-1 e 3-0. Palpite: casa vence. Campeonato Uruguaio: Boston River contra o Wanderers. O Boston é o 9º e o Wanderers 14º. Nos últimos 5 jogos, o Boston venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1.
mais de 1,5 gols na partida em 7 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Wanderers empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, empatou 2 e perdeu 3. Menos de 3,5 gols na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do Boston, 2-0 e 3-2. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance: casa vence, empate. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.